E aí, galera, beleza? Aqui é o Gustavo e hoje a gente vai falar um pouco sobre indução eletromagnética, né? Lembrando que o trabalho do cursinho é da UFSCar, pela Campus Lagoa do Sino. Aí. Então, aqui para começar, queria lembrar vocês de seguirem a galera da Física, né? No Física Cursinho Carolina, no Instagram. Lá a gente posta vários esquemas, resumos das matérias, e também é um canal, né, para tirar dúvida pela DM e tal. Então, fica o convite para vocês seguirem a gente, e qualquer dúvida a gente está aberto para tirar lá na DM, assim como nos outros canais, né. Lembrando também que esses slides, eles vão estar no drive do cursinho, e o link eu vou deixar aí na descrição, beleza? Então, para começar aqui, para a gente conseguir falar de indução, eu vou primeiro retomar alguns conceitos que a gente precisa, né, ter em mente, então achei legal a gente colocar aqui, para a gente poder aí sim falar da lei de Faraday, da lei de Lenz e um pouco mais da parte aplicada, né, da indução no nosso dia a dia, aí, que são os transformadores, beleza? Então, vou falar aqui das linhas, né? As linhas de campo, elas são a representação do campo magnético. Então, aqui a gente tem um ímã, beleza? E umas definições das linhas aqui, elas nunca vão se cruzar, então a gente consegue ver aqui no desenho que elas não se cruzam. Elas são sempre fechadas, então aqui como a gente não tem a tela infinita, né? Essas linhas aqui, elas estão cortadas, mas na verdade elas fecham aqui e por assim, né? Aqui embaixo também, todas elas fariam essa curva aí e se fechariam. Elas vão partir do norte magnético, ou seja, a setinha aqui, ela indica o sentido, não é só ilustrativo. É muito importante a gente ter isso em mente, que ela vai sair do norte e depois retornar aqui pelo sul, certo? Então é basicamente isso, resuminha básico de linhas aí. Outro ponto interessante aqui, muito importante para a gente, é a regra da mão direita. Quando a gente vai ter uma corrente passando em algum condutor, né, é gerado esse campo magnético. Então, a gente tem um jeito para descobrir o sentido desse campo magnético, que são as setinhas que a gente acabou de ver no de cima. A gente consegue descobrir usando a regra da mão direita. Então, é basicamente o seguinte. A gente tem aqui, né, o Izinho, que ele é a representação da corrente que passaria por esse fio aqui, vamos supor que é um fio de cobre. E daí, pela regra da mão direita, a gente coloca o polegar no sentido da corrente, então vocês conseguem ver que o polegar está aqui, apontando no sentido da corrente. E daí os demais dedos da mão, né, os 4 dedos, eles vão mostrar exatamente o sentido do campo. Então aqui a gente consegue ver, pelo dedo aqui, que o campo está nesse sentido. A inclinação aqui não muda nada, né? Vocês conseguem ver, esse aqui está retinho para cima, esse aqui está inclinado. O importante é o dedão apontar para a corrente aqui, e daí os outros dedos a gente consegue descobrir o campo. Próximo. Agora aqui, falar de fluxo de campo magnético. Então, o fluxo de campo magnético, ele é representado por essa letrinha grega aqui, que a gente chama de φ. E ele tem uma formulinha, que é exatamente essa aqui que a gente tem aqui do lado. Ó. Que φ vai ser igual ao B, que é o campo, vezes o A, que é a área do plano, vezes o cosseno de θ, que vai ser um ângulo aí. E esse campo magnético, ele é dado em Weber ou Weber, não sei a pronúncia 100% correta, que é esse WB aqui. Então vamos lá. O B da fórmula ali, ele é o campo, e ele é medido em Tesla. Beleza? O A, ele é a área do plano, que é medido em metro quadrado, e o cosseno do ângulo, ele não tem unidade, né? Que é o ângulo θ aqui. Então, para a gente conseguir alterar esse fluxo de campo magnético aqui, esse φ, o que a gente vai ter que mexer? Ou a gente vai mexer no campo, ou a gente vai mexer na área, ou a gente vai mexer no cosseno, certo? E qualquer valor que a gente alterar aqui vai alterar o resultado final. É uma multiplicação, multiplicação. Então, ocorre essa alteração. Então, aqui eu vou trazer esses 3 exemplos, né? Como que a gente consegue mudar o campo, a área do plano, e no próximo slide a gente vai falar do cosseno. Então, para mudar o campo,
que pode acontecer? A gente pode diminuir ou aumentar o campo, certo? Que é esse mais ou menos linha dentro da espira. Então, a gente tem aqui a espira, que geralmente é de cobre, né? Que é um material condutor. E essas setinhas aqui vão representar o campo, beleza? Que são as setinhas que a gente viu aí, né? A representação de campo é feita com essas setinhas aqui. Então, quando a gente muda o campo, o que a gente fez aqui? Eu quase que diminui pela metade aqui, certo? Então, a gente tinha bem mais setinha aqui, a espira não mudou, ela se mantém a mesma, mas as linhas de campo diminuíram. Então, com isso aí, a gente muda o fluxo de campo magnético, porque realmente ocorreu uma mudança específica no campo, certo? E se o campo permanecer o mesmo, como é que a gente pode mudar? Mudando a área do plano. O que é essa área do plano? É um jeito bonitinho de dizer esse meinho aqui, ó. Vou tentar fazer aqui para vocês. Esse meio aqui, ó, dentro da espira, é a área do plano, ok? Então, quando a gente mexe nessa área, a gente acaba reduzindo ela, daí na multiplicação a gente vai ter um campo menor, mas visualmente a gente consegue ver isso também aqui. A gente tinha uma área maior, certo? Uma espira maior, por algum motivo a gente diminui essa espira, e vocês percebem aqui que ficam essas linhas aqui para fora. Essas linhas para fora, elas não estão passando aqui dentro. Então elas não vão ser contabilizadas, né, na hora do nosso cálculo ali do fluxo. Não sendo contabilizado, o fluxo acaba diminuindo. Lembrando que o contrário também é possível, né? A gente pode vir daqui para cá. Então, a gente teria aqui um aumento no fluxo. Mas o ponto é a gente entender que essas variáveis aqui estão diretamente ligadas no fluxo do campo. E agora, por último, né, o cosseno do ângulo. Esse ângulo, ele vai ser dado pelo quê? Pela direção aqui, pelo apontamento do campo, certo? Que é essa setinha vermelha, e pela normal, que o pessoal chama, mas a gente pode entender ela como sendo uma reta que sai aqui do meio da espira, entendeu? Eu falei para vocês lá que aqui era como se fosse um campo, então vamos imaginar uma reta saindo bem retinha aqui, ó, formando aquele ângulo de 90 graus, certo? Então, o ângulo vai ser do quê? Dessa reta aqui, que é perpendicular ao plano aqui, beleza? Da espira, com a orientação das linhas de campo. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vê que ela está um pouquinho tombada, certo? Então, é esse o ângulo aqui e é o cosseno dele que a gente vai procurar. Beleza? Então, a gente vai ter aqui que o cosseno vai ser menor que 1, já explico por quê, e a gente vai usar essa formulinha. Por que ele é menor que 1? Porque quando ele está apontado 100% aqui, ó, concorda que o cosseno desse ângulo aqui vai ser o cosseno do ângulo zero? Porque a gente não vai ter nenhuma abertura aqui. Não tendo nenhuma abertura, o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Então, a gente consegue substituir o cosseno ali por 1. Daí, fica vezes 1 aqui, né? Não muda nada, mas seria a mesma coisa que a gente ter isso aqui. Daí, multiplicar alguma coisa por 1 não faz a menor diferença, beleza? Quando a gente aumenta aqui, ó, esse ângulo, o que a gente consegue perceber? Que vai ser menor que 1. Sendo menor que 1, o resultado final vai diminuir, beleza? Então, vamos supor que aqui é 1. Aqui, se fosse 0,5, entendeu? Já seria, né, a diminuição pela metade. E no desenho aqui a gente consegue reparar isso também, né? Porque toda vez que a gente inclina, a gente diminui as linhas que passam por dentro da espira. Que nem esse é o caso dessa linha aqui, ó. A gente vê ela aqui, ela tá passando bem na beiradinha, mas tá passando. Aqui ela já não tá mais, nem de um lado nem do outro. Então essa inclinaçãozinha aqui foi o suficiente para a gente perder essas duas linhas de campo aqui. Então é importante a gente considerar esse ângulo aqui, tá? Esse cosseno do θ. E quando o cosseno vai ser igual a zero? Quando a gente tiver um ângulo de 90 graus. Por quê? Cosseno de 90 é zero. Então, quando a gente substitui aqui, né, na fórmula, que é o φ, vou tentar fazer aqui, que é o φ
igual a B vezes o A vezes 0. Nossa, ficou bem feio meu 0, mas tudo bem. Roubão aqui. O B vezes o A vai dar um valor qualquer, mas quando a gente vai multiplicar pelo 0, vai dar 0 tudo. Então, sempre que o cosseno for igual a 0, ou seja, o ângulo aqui for de 90 graus, a gente não vai ter campo, beleza? O campo vai ser 0 também. E aqui no desenho a gente consegue ver isso graficamente, né? Por quê? A definição é que as linhas têm que passar por dentro da espira. E aqui nesse desenho aqui, a gente vê que nenhuma linha passa por dentro. Elas passam rente, né? Então, nenhuma linha atravessa aqui, beleza? Isso não acontece. Acontece das linhas passarem bem do ladinho. E se nenhuma linha cruza, não tem campo dentro dessa espira aí. Então, a gente considera que o fluxo é 0. Ok? Vamos para o próximo aí. Que a gente tem um exercíciozinho para dar aquela testadinha. Então, vou ler ele aqui. Suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 1, tem um errinho aqui, metros quadrados, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnética B, cuja intensidade é 3 vezes 10 a menos 2, elevado a menos 2 Tesla, perpendicular ao plano da espira. Beleza. De acordo com as informações, determine o fluxo magnético através da espira. Então vamos lá, vamos coletar os dados. Primeiro a gente tem aqui, né, a fórmula, que a gente vai usar essa. Vamos coletar esses dados aqui. A área é o 2,4 vezes 10 a menos 1 metros quadrados. Meça em uma região onde existe um campo. Então, campo B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, a gente já anota aqui também. E vai ser perpendicular. Putz, se é perpendicular ao plano da espira, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse exemplo aqui, certo? Ó, as linhas passam perpendicular ao plano da espira, beleza? Aqui é paralelo, aqui é perpendicular. Então, tendo que é perpendicular ao plano da espira, o que a gente consegue colocar aqui? Que o nosso ângulo vai ser, o nosso ângulo θ, ele vai ser 0. Deixa eu arrumar aqui. Nosso ângulo θ vai ser 0. 0 graus. Sendo 0 graus, cosseno de 0 é 1. Ok? Então foi daqui que eu tirei. Ele é perpendicular, o cosseno de 0 é 1. Agora que a gente já tem os dados, só substituir nessa fórmula aqui. Então a gente vai pegar essa galera aqui e substituir aqui. Então a gente tem que o φ é igual a o campo, que é o 3 vezes 10 a menos 2. Ficou errado aqui, pessoal. Eu corrigi, mas ele não salvou. 3 vezes 10 a menos 2, multiplicado pela área, que é 2,4 vezes 10 a menos 1, vezes o cosseno de 0, que vai ser 1. Ok? Então, fazendo aqui a continha, quando a gente tem notação científica, né? É o primeiro, o da frente aqui, e a base 10 vezes a base 10 lá. Vamos fazer aqui no canto. 2,4 vezes o 3 vezes 4 vai dar 12. Sobe 1. Um bonitinho. 3 vezes 2, 6. 1 de cima, 7. A vírgula está aqui, desce aqui, certo? Uma casa aqui, uma casa aqui. 7,2. Beleza. Agora, esse 10 elevado a menos 3 aqui. Para a gente chegar nele, quando a gente está multiplicando potência com a mesma base, a gente vai somar os expoentes, né? Então, a gente vai ter aqui um 10 elevado a menos 2, mais, né, o expoente aqui, no caso, mais o número negativo, que é o menos 1. Então,
isso aqui vai ser mais com menos dá menos. Então, a gente vai ter aqui que é 10 elevado a menos 3. Beleza? Que aqui 10 elevado a menos 3, alternativa A. Ok? Só lembrando que aqui, o que eu fiz, eu multiplicando potência de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes, tá bom? Então, essa é a resposta do exercício. Vai dar 7,2 vezes 10 a menos 3 Weber aqui. Agora a gente vai para a lei de Faraday. A lei de Faraday, eu coloquei a definição aqui entre aspas, ela diz o seguinte: a variação no fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. Então, calma aí. Uma observação que eu coloquei aqui, ó. Atente para a variação, ou seja, é preciso que o campo esteja em constante alteração para que a corrente continue surgindo. Então, ele está falando para a gente que se a gente tiver uma espira, que nem a gente está trabalhando até agora, um anel de material condutor ali, de cobre, e aproximar um ímã, ou nesse caso aqui que a gente vê aqui, ó, uma bobina, gerando um campo magnético qualquer que seja, a gente consegue induzir uma corrente elétrica. E esse ponto da variação, ele é muito importante porque se a gente não continua variando, a corrente vai ser gerada e depois ela some. Beleza? Então, se você aproximar o ímã uma vez só, o que vai acontecer? Vai gerar uma corrente e dela some. Então, a gente tem que variar esse campo magnético. Pode ser tipo, aproxima o ímã e tira o ímã. Aproxima o ímã e tira o ímã. Que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Movimentar o ímã ou a espira para frente e para trás. Então, aqui, ó, eu tenho a espira, eu tenho o ímã e as linhas de campo. Beleza? Quando eu aproximo ele, tanto o ímã ou a espira, né, aproximando os dois corpos aqui, vocês percebem que as linhas aqui estão mais juntinhas? Então, o campo ele fica mais intenso aí. Beleza? E quando a gente afasta, o que a gente tem? Vocês percebem que as linhas separam? Então, o campo fica menos intenso. Esse aumento ou essa diminuição, os dois casos ocorrem, né? No aumento ou na diminuição. Ocorre essa variação de fluxo induzindo essa corrente elétrica. Beleza? Outro jeito que dá para fazer isso também é utilizando duas espiras. Uma para criar o campo, então vai ser uma ligada aqui numa fonte de energia, que a gente já viu aí, a gente já relembrou, que quando passa a corrente por um fio ele gera um campo. Então a gente consegue ligar uma espira numa fonte de energia para gerar esse campo e ligar uma outra espira num aparelhinho para a gente detectar a corrente aqui. Então, quando a gente ligar aqui, ele vai gerar um campo, gerando o campo nessa espira 1 aqui. Ele vai afetar a espira 2 com o seu campo, induzindo uma corrente. Se deixar ligado, essa corrente some. Então, o que dá para fazer aqui? Liga a chave, desliga a chave. Liga a chave, desliga a chave. Liga a chave, desliga a chave. O que vai acontecer? Vai surgir um campo, vai sumir um campo. Vai surgir um campo, vai sumir um campo. Com isso, com essa variação, a gente vai ter uma corrente constante aqui surgindo e vai ficar variando, né? Ela vai ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, conforme a gente vai ligar e desligar essa chave aqui. E é daí que tem o conceito da corrente alternada, né? Mas vamos passar para o próximo. E essa força eletromotriz, essa corrente elétrica induzida, como também é chamada, força eletromotriz, ela tem uma formulinha, que é essa formulinha aqui. Beleza? Vamos ver aqui o que cada um desses aqui significam. O E é a força eletromotriz em si, certo? Que é a corrente elétrica induzida, que a gente vai medir em volts. Esse ΔΦ aqui é a variação de campo, ou seja, é o máximo de campo menos o mínimo do campo. E a gente vai medir esse campo em Weber, que nem a gente já viu.
E o ΔT é o tempo. É o tempo onde vai ocorrer essa variação. Beleza? Então, se demora 1 segundo para variar, a gente coloca 1 segundo. Se demora 15, a gente coloca 15 aqui embaixo. E essa equaçãozinha aqui, ela é a equação da lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, que diz aquela definição que eu acabei de ler para vocês, entre aspas, lá, ela pode ser provada e representada aqui, né, calculada, utilizando essa forma. Só que a gente tem um exercício onde a gente vai usar essa fórmula e esse conceito. Vamos ler ele. O fluxo magnético através do anel da figura, esse anel aqui, é de 37,10 a menos 3, elevado a menos 3, Weber. Quando a corrente que produz este fluxo é interrompida, o fluxo cai a zero. E isso ocorre no intervalo de 1 milissegundo. Beleza? Então ele vai perguntar para a gente aí determinar a intensidade da força eletromotriz média induzida no anel, em volts, que é a unidade lá que a gente já viu que é essa aqui certinho. Então a fórmula eu coloquei aqui para a gente lembrar, só bonitinha. O E é o ΔΦ sobre ΔT e os dados. Então vamos pegar os dados aqui no enunciado. O ΔΦ é o máximo de campo menos o mínimo do campo. Então a gente tem aqui 37 vezes 10 a menos 3, certo? 37 vezes 10 a menos 3. E esse zero aqui é porque ele fala que o fluxo cai a zero. Beleza? E o ΔT, de onde é que eu tirei esse ΔT? Daqui. Ele fala que o ΔT é em 1 milissegundo, então eu coloquei aqui 1 milissegundo. Porém, a gente viu que isso aqui tem que estar em segundos. Então, 1 milissegundo, ele é a mesma coisa que 1 segundo dividido por 1000. Então, para a gente poder escrever isso aqui em notação científica, ao invés de escrever 0,001, a gente escreve em notação científica que fica mais fácil. Então, 1 milissegundo é igual a 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Belezinha? Então, temos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores dos dados aqui e substituir na equação. Então, vamos lá. Substituindo. O ΔΦ, 37 vezes 10 a menos 3, sobre o tempo, que é 1 vezes 10 a menos 3. Mesma coisa daquele exercício anterior lá. Notação científica, a gente faz primeiro essa parte, depois a parte dos expoentes aqui, né? 37 dividido por 1 dá 37. Quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes, beleza? Mantém a base e soma o expoente. Dividindo é o contrário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o 10 a menos 3. 10 a menos 3. E a gente vai subtrair. Se na multiplicação soma, na divisão a gente subtrai o expoente do de baixo. Também é menos 3. Isso aqui vai ficar menos com menos, dá mais. Então vai ficar 10 a menos 3 mais 3. Isso aqui vai dar o seguinte: 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, é a mesma coisa que 37 vezes 1, que a gente escreve só como 37. A unidade é volts. Então, a resposta dessa questão aqui, a força eletromotriz induzida vai ser de 37 volts. Beleza? Então, vamos para o próximo. Mais uma questãozinha aqui. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será: alternativa A, nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Correto, tá certinho. Vou até circular aqui. O fluxo constante sem corrente. É a lei de Faraday na sua definição. Beleza? Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo. Não, ela não é inversamente proporcional, certo? Ela é diretamente proporcional. Quanto menor for, menor vai ser. C. No mesmo sentido da variação do fluxo magnético.
ela vai ser no mesmo sentido? Pela regra da mão direita, pode-se ver que não é no mesmo sentido, certo? A variação do fluxo, ela vai ser de um jeito, a corrente vai ser no outro, certo? É só a gente faz a mãozinha e levanta o dedão para cima. Vocês vão ver que um é para cima e o outro é para um lado, então nunca vai dar. Se for para baixo o dedão, vai ser para o outro lado, tanto faz, nunca importa, nunca vai ser no mesmo sentido. AD, tanto maior quanto maior for a resistência da espira. A gente viu que não tem correlação com a resistência, certo? Tem que ser um material condutor, mas não tem nada a ver. E sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Também não tem correlação direta, não. Então, a alternativa é a A mesmo. Mais um exercício aqui de conceito para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Num condutor fechado, colocado num campo magnético, a superfície determinada pelo condutor é atravessada por um fluxo magnético. Beleza. Se por um motivo qualquer o fluxo variar, ocorrerá curto-circuito? Não, não vai acontecer curto-circuito. Interrupção da corrente. É o contrário, vai surgir uma corrente, beleza? É o que a gente acabou de ver aí. O surgimento da corrente elétrica, exatamente. Então, se a gente tem uma espira com as linhas de fluxo passando aqui, por algum motivo ocorrer uma variação aqui, ou aumentar alguma linha de fluxo, ou a gente diminuir alguma, vai surgir uma corrente. Beleza? Então, a alternativa certa é a C. Vamos só continuar vendo para ver por que as outras também estão erradas. D. A magnetização permanente do condutor. Não ocorre magnetização permanente. Ocorre o surgimento de uma corrente. Então, está errado, beleza? Extinção do campo magnético. Não, o campo magnético ele não vai se extinguir, certo? Ele vai continuar, ele só vai variar. Ele vai ser maior, pode ser zero, mas ele não vai se extinguir com essa variação aqui, beleza? Não é resultado direto dessa variação do campo magnético aumentar ou diminuir. Então, agora vamos já para a lei de Lenz. Então, o que a lei de Lenz vai dizer para a gente? Que a corrente elétrica induzida em um circuito possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético que a originou. Calma aí. Vamos ler mais uma vez para pontuar algumas coisas. A corrente elétrica induzida em um circuito, certo? Pode ser tal que o campo magnético, vamos separar essa parte aqui. Campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação de fluxo magnético que a originou. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que o campo magnético gerado ele é do contra. Ou seja, ele sempre vai ser oposto ao campo que originou a corrente. Então, assim, o campo do ímã, vamos colocar aqui que a gente vai ver nesse exemplo, ele vai ser de um jeito, que a gente pode mudar, mas vamos supor que vai ser de um jeito X. O campo magnético que vai surgir dentro da espira ali, por causa da corrente induzida, ele vai tentar ser do contra. Sempre. Ele vai ser sempre oposto. Ele vai ser sempre do contra ao campo magnético que originou ele. Beleza? E sabendo disso, pela regra da mão direita, a gente consegue descobrir o sentido da corrente. Lembrando que a corrente vai ser do tipo alternada, porque sempre vai estar variando. De um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Então, aqui no desenho a gente consegue ver melhor isso que eu estava falando aqui em cima, da definição e desse campo magnético do contra, né? Então, a gente tem uma espira e a gente tem um ímã. E esse ímã, ó, pela setinha aqui embaixo, ele está indo de encontro com a espira está parada. Quando ele vai de encontro, ele aumenta aqui. Essa região ela é mais concentrada, entre aspas, né, de campo. Então, a gente tem uma variação aqui. O campo estava menor e ele aumentou. No que ele aumentou, vai ter a corrente induzida e vai ter o surgimento do campo B', que são essas linhas de dentro aqui, ó.
e a corrente induzida, que é essa correntezinha aqui. Vocês conseguem perceber que ele é do contra aqui, ó? Por quê? Está aumentando o campo aqui. Então, o campo gerado na espira, ele tem um objetivo contrário, ou seja, ele quer diminuir, entre aspas, de novo, esse campo. Por isso que ele é formado nesse sentido, para tentar compensar esse aumento, beleza? Vamos pensar assim, não está aumentando, opa, não quero que aumente, ele é do contra, ele vai colocar um campo belinha, que é o campo induzido, no sentido contrário aí, para tentar barrar esse aumento, beleza? E acontece no sentido contrário também, que a gente já vai ver agora, um macetezinho muito legal, mas acontece no sentido contrário também. Então, tipo assim, se o campo está diminuindo, ele vai tender a aumentar esse campo, ok? Então, aqui é só a explicação do que eu acabei de dizer. Como o campo induzido é do contra, ele se forma para ser contra essa concentração, representados pelas linhas B' aqui. E utilizando a regra da mão direita, tem esse sentido da corrente. Então, se a gente coloca aqui a regra da mão direita, o campo está indo da esquerda para a direita. Então, se você levantar a sua mão aí da esquerda para a direita, com a fechadinha do jeito lá da regra, você vai ver que o dedão vai ficar para baixo. Se a gente pegar esse izinho aqui e jogar ele mais para frente aqui, certo? A gente vê que a setinha fica para baixo. Então, tá certo, ó. O campo tá para dentro, o dedão para baixo, e ele fica girando nesse sentido aí. Beleza? Então, agora, o truquezinho que eu falei aqui pra gente. A gente vai desenhar a letra do polo que seria o contrário à ação. Depois as setas e pronto. Tá na mão o sentido da corrente. Então, a gente vai ter aqui o exemplo com o sul e depois o exemplo com o norte. A espira tá parada aqui, beleza? E a gente tem um ímã com o sul se aproximando. A espira não quer que o sul chegue perto dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um campo sul aqui também. Beleza? Por quê? Ela quer que esse cara aqui vá embora. Esse S aqui vai embora. Então, opostos, quer dizer, opostos não, os iguais aqui, né? Os iguais, eles vão se repelir. Então, aqui vai gerar um campo S. E a gente mete essa setinha marota aqui, ó. Certo? Com essa setinha, a gente vê que a corrente aqui é gerada nesse sentido. Agora, de novo, o sul aqui. Só que agora o sul não está chegando, ele está se afastando. Se ele está indo embora, putz, a espira não quer que ele vá embora, ela é do contra. Então, o que ela vai fazer? Vai gerar um campo norte aqui. A gente colocando as setinhas aqui, ó, a gente tem o sentido da corrente, que é nesse sentido aqui. Agora vamos para o exemplo com o norte aqui, certo? O norte se aproximando. Mesma coisa aqui de cima. Norte se aproximando? Não quero o norte. Vai fazer o quê? Vai gerar um campo com o mesmo polo. O mesmo polo porque os iguais vão se repelir. A gente só desenha a setinha na ponta do N aqui e a gente tem o sentido da corrente. Certo? Aqui é o sentido da corrente, o vizinho. Mesma coisa aqui. O N está indo embora. Ela não vai querer que o N vá embora. Vem lá. Vai surgir um polo sul, porque os opostos se atraem. E a gente mete a setinha aqui e descobre o sentido da corrente. É um macete bem legal, bem rápido, para a gente não precisar ficar pensando e desenhando as linhas lá e tal. Então aqui a gente tem um exercício. Então, assim, um aluno desenha as figuras 1, 2, 3 e 4, indicando a velocidade do ímã em relação ao anel de alumínio e o sentido da corrente nele induzida, para representar o fenômeno de indução eletromagnética. A alternativa que representa uma situação fisicamente correta é A1, A2, A3 ou A4. Então vamos por uma aqui, beleza? Nesse caso 1, o que está acontecendo? Ele está indo embora. Se está indo embora, aqui a espira ela vai fazer o quê? Ela vai criar um S aqui. Por que ela quer um S? Por causa que é um N, então ela quer atrair esse N, porque ele está indo embora. Então, o sentido da corrente está errado, que ele fala que a corrente vai para a direita. Mas ela não vai para a direita, ela vai para a esquerda. Então, A1 não é. Vamos ver essa 2 aqui.
Na 2, a gente tem que o S está se aproximando, certo? A setinha aponta para baixo, ele está se aproximando. Se tem um S se aproximando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tentar repelir esse S, porque ele é do contra. Então, tentando repelir esse S, ele vai fazer o quê? Vai criar outro S, certo? Os iguais se repelem, então igual ao anterior, ele vai ter um S aqui, a setinha vai ser assim, e o sentido da corrente é para lá. Então tá errado o 2 também. Agora, o sul tá pro lado da espira, só que ele tá subindo, a setinha aqui do V tá subindo, ó. Então, o que a espira vai fazer? Sendo do contra, ela vai criar um N aqui. Vai fazer um N para quê? Para puxar ele para perto, os opostos se atraem. Então, a gente vai ter um N aqui. Tendo um N aqui, o campo vai ser formado nesse sentido. Beleza? Fica em cima do 3 ali. Mas está errado aqui também a representação que o aluno fez. Então, a 3 também está errada. Só sobrou a 4, mas vamos fazer para a gente ter certeza, né? Então, a gente tem um N chegando, certo? A setinha mostra que ele está chegando para a espira. A espira do contra vai fazer outro N para repelir ele, ela não quer. Então, a gente vai colocar um N aqui, desenhar as setinhas. Opa, tá certinho. O sentido é esse aqui. É a 4, que nem estava aqui na respostinha. Beleza? Então, é a 4D. Agora a gente já está chegando para o final da aula. A gente tem aqui a parte aplicada de todos esses conceitos, que são os transformadores. Para que são utilizados os transformadores, né? Para aumentar ou diminuir a voltagem ou tensão, beleza? Tensão é voltagem, corrente é amperagem. Então, como é que são feitos, né, os transformadores? Eles vão ser um núcleo de ferro. O núcleo de ferro é esse quadradão aqui, ok? E ele vai consistir em duas bobinas. Que a gente tem aqui a bobina A e a bobina B. A bobina A, ou a primária, aqui, né, enrolamento primário, são as entradas, beleza? São as entradas. Opa. Feito. E aqui que a gente vai ter entrando aqui, então, né? A gente vai ter a tensão, que é a voltagem de entrada, que é esse maluco aqui. A corrente, que é esse cara aqui. E o número de voltas, que é esse N1 aqui. O que é o número de voltas? É isso aqui, ó, o número de vezes que o fio de cobre ali, né, vai estar enrolado formando essa bobina. Tá? A gente vai ter o fluxo de campo, que são essas setinhas, beleza? Esse fluxo de campo vai ser o quê? Ele vai ser induzido pela bobina A, ok? Que nem a gente já viu. Então, a gente coloca energia, tensão, corrente numa espira, ela vai gerar um fluxo de campo aqui, certo? Como esse núcleo é de ferro, ele vai ficar imantado, ele vai transmitir esse fluxo aqui. Lembra lá do comecinho da aula? Que eles são sempre contínuos aqui, ó. Então, ele vai transmitir aqui, beleza? E vai transmitir para onde? Para dentro dessa outra bobina, que ela vai ser a bobina induzida, beleza? Que é o tema da nossa aula aí, indução. Então, a gente vai ter essa bobina A, que ela vai ter a tensão aqui, a corrente não expira, ela vai criar um fluxo aqui de campo, certo? Esse fluxo de campo vai passar dentro da outra bobina e a gente vai ter uma saída aqui de tensão, de corrente e que também vai ser dependente do número de voltas da espira, ok? Então, vamos lá. A fonte de tensão na entrada precisa ser uma corrente alternada para que ocorra a variação, como foi dito anteriormente. Beleza? Então, a gente tem até aqui esse gráfico que representa a corrente alternada, certo?
que tá hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo. E se fosse corrente contínua, né, se ela fosse sempre para cima, a gente não ia ter uma corrente sendo induzida. A gente ia ter um campo, mas não ia ter corrente. Tem que ter a variação. É muito importante isso. E o que vai definir se o transformador ele vai aumentar a tensão ou se ele vai diminuir a tensão, ou seja, aumentar a voltagem ou diminuir a voltagem, é a relação simples, pura e básica do número de espiras, ou seja, o número de volta que esse fio vai dar desse lado, com o número de volta que o fio vai dar desse lado. Então aqui, ó, tem a relaçãozinha. VS é a voltagem de saída aqui, ó, do secundário, certo? Circuito secundário. E a VP é a voltagem do circuito primário. Beleza? Que vai ser igual ao quê? Ao número de espiras do circuito secundário dividido pelo número de espiras do circuito primário. Então, vocês vê, secundário sobre primário. Beleza? Nossa, mas que legal, né? Você consegue aumentar a voltagem assim, só aumentando o número de espiras de um lado e diminuindo pelo outro? Sim, mas vai ter um custo. Beleza? É a lei da conservação. Nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, para a gente ter um ganho de um lado, a gente tem que perder alguma coisa do outro. E como é que vai acontecer aí? A corrente, ela vai ser a principal penalizada, certo? O I, ou a amperagem. Beleza? E como é que é a relação? Ela vai ser o oposto, o inverso. Então, a gente tem aqui, ó, que o nosso I secundário, ou I da saída, sobre o I primário, ou I da entrada aqui, né, do circuito que chega a tensão, ele vai ser igual a o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, a gente vê aqui claramente, né, é o oposto aqui. A gente pegou esse lado aqui, essa parte da equação, e inverteu para a gente conseguir ter essa relação da amperagem aqui. Belezinha? Então, basicamente isso. Esse é o funcionamento de um transformador. E esses aqui são as principais relações aí que vai acontecer no transformador e que a gente precisa saber para resolver alguns exercícios. Esse aqui é um exercício teórico, então vamos lá. As usinas geradoras de energia elétrica produzem alguma coisa que permite, através de um transformador, elevar A e assim diminuir A, que a gente também não sabe, de modo a diminuir as perdas de energia por efeito Joule nas linhas de transmissão. Beleza. Então, se a gente quer diminuir o efeito Joule, a gente tem que diminuir a corrente, ok? Então, para diminuir o efeito Joule e diminuir a corrente, a gente já matou esse último aqui. Diminuir a corrente de modo a diminuir as perdas de energia por efeito Joule. Então, essa aqui não é tensão, não é tensão, não é tensão. Então, beleza. Essa aqui não é, a B não é também, e a A não é também. Agora, se ele vai diminuir a amperagem, ele vai elevar a tensão, a voltagem. Putz, as duas são tensão aqui. Então, não dá para ajudar muita gente. Vamos ter que vir para essa primeira parte aqui. As usinas geradoras de energia elétrica produzem corrente alternada ou corrente contínua? Lembra que eu falei que tem que ser corrente alternada para chegar no transformador? Então, só pode ser a alternativa C aqui. Aqui tem a mesma coisa que eu acabei de explicar. Alternativa C. Então, substituindo aqui seria: as usinas geradoras de energia elétrica produzem corrente alternada que permite, através de um transformador, elevar a tensão e, assim, diminuir a corrente elétrica de modo a diminuir as perdas de energia por efeito Joule nas linhas de transmissão. Então, aquelas linhas de transmissão, né, que a gente vê, elas têm uma voltagem muito alta e uma tensão muito alta, uma voltagem, e uma corrente baixa, para conseguir cobrir longas distâncias. Porque senão, esse monte de corrente elétrica, né, o que aconteceria? Ela esquenta o fio, esquentando o fio, o efeito Joule se perde para a atmosfera. E daí a eficiência, né,
da distribuição de energia seria muito baixa. Ah, só uma coisa. Corrente contínua, eu acho que eu não falei isso, é gerada por baterias. Tem alguns conversores, mas corrente contínua é de bateria, tá? Só para quem não sabe de onde que surge a corrente contínua, então vocês têm conhecimento aí. Um exercício aqui, a gente vai ter que fazer algumas continhas. Então ele traz aqui, num transformador de perda de energia desprezíveis, num transformador daí de perda de energia desprezível, então vamos supor que esse transformador ele é ideal, os valores eficazes da corrente e da tensão no primário, ou seja, naquele circuito de entrada lá, são 2 amperes e 80 volts. E no secundário, o valor eficaz da corrente é de 40 amperes. Portanto, o quociente entre o número de espiras no primário e o número de espiras no secundário e a tensão no secundário são, respectivamente. Ele dá as alternativas aqui para a gente. Vamos anotar os dados aqui, né? Vamos vir para os dados antes de vir para as resoluções. Na espira primária, corrente, 2 amperes. Espira primária, corrente, 2 amperes. Tensão, 80 volts. Tensão, 80 volts. A espira secundária, ele fala que a nossa corrente aqui é de 40 amperes. Tá aqui, 40 amperes, bonitinho. E a tensão é parte da pergunta, ele não dá pra gente. Beleza, sem problema, a gente dá um jeito de descobrir. E ele também pergunta pra gente a relação, né? Do NP sobre o NS. Ele pergunta isso aqui pra gente. A gente também vai ter que dar um jeito de descobrir. Então vamos lá. Vamos descobrir esse NP e esse NS primeiro. Como que a gente vai fazer? A relação entre o número de espiras e concorrentes. E corrente, perdão, gente. Relação entre o número de espiras e corrente. Que é a formulinha da corrente aqui, que é aquela segunda que eu mostrei nos slides anteriores. Hein? Então, a gente só vai substituir. A gente tem que o I secundário sobre o I primário, né? A corrente secundária sobre a corrente primária, é igual ao número de espiras primárias sobre o número de espiras secundárias. Então, a gente vai substituir aqui. A corrente secundária de saída ali, né? É 40. A primária, que é a entrada, é 2. O NPNS é o que ele quer. Então, a gente só faz a continha aqui. 40 dividido por 2 deu 20. Beleza. Já excluímos esse, já excluímos esse, já excluímos esse. Então, agora a gente tem que descobrir a tensão, que é dada em volts. Ou vai ser a C ou a D. Para fazer isso, basicão também. Vamos pegar a fórmula lá, a voltagem aqui, né, a tensão no secundário sobre a tensão no primário, é igual ao número de espira no secundário sobre o número de espira no primário. Então, vamos lá. VS, que é o que ele quer saber, é esse número aqui, ó, a tensão é o VS, dividido por 80, o 80 é esse 80 aqui, beleza? A 80 da tensão é igual a 1 sobre 20. Você vai pensar, calma aí, de onde é que você tirou esse 1 sobre 20? NP sobre NS não é 20? Não é 20? E 20 não é a mesma coisa que 20 sobre 1? É que por convenção a gente não escreve 1 embaixo para não dar trabalho. Se NP sobre NS é 20 sobre 1, NS sobre NP é só a gente inverter. Então esse aqui vai vir para cima, esse aqui vai vir para baixo. Então a gente vai ter aqui que 1 sobre 20 é igual ao NS sobre o NP. Ok? Então vamos lá. Substituindo na formulinha aqui, né? 1 sobre 20. 80, ele está dividindo o VS, ele vai passar para lá multiplicando. Vai ficar 80 vezes 1. Esse aqui, ó, ele vem para cá. 80 vezes 1 dá 80. Então a gente tem que o VS é igual a 80 dividido por 20. 80 dividido por 20, a gente pode cortar o zero aqui. Mas se não quiser cortar também, é só fazer a continha.
vai dar 4 volts. Então é a alternativa D. 20 é a relação NP sobre NS, circuito primário, circuito secundário ou de entrada e de saída. A nomenclatura fica por critério de vocês aí, que vocês se sentirem mais confortáveis. E a voltagem da saída é 4 volts. Vocês perceberam uma coisa? Eu falei lá que o transformador ele era usado para aumentar a tensão. Por consequência, a gente diminui a corrente para você conseguir percorrer grandes distâncias. Só que na nossa casa aqui, a tomada é 110, 220. Então, você tem que fazer o processo contrário, beleza? Por isso que nas ruas e nos centros de distribuição, longe de Itaipu, por exemplo, que é o que abastece aqui o Sudeste, estado de São Paulo e tal, lá na usina, a gente vai ter o quê? Aumentar a tensão, diminuir a corrente para ele percorrer grandes distâncias. Quando chega aqui perto da nossa casa, tem que fazer o contrário. Porque não pode entrar na tomada aqui nossa, sei lá, 10 mil, 30 mil, 40 mil volts, que é o que tem nessas redes gigantes aí. Então, o transformador, ele faz para um lado e para o outro também, que é esse caso aqui. A gente tem uma tensão de 80 volts e 2 amperes de corrente, ele diminui a tensão para 4 volts, aqui, e aumenta a corrente para 40 amperes, ok? Então, aqui é só relembrando, né, que os transformadores fazem parte do dia a dia, seja nas redes de distribuição, que nem eu falei, ou até nos carregadores de celular. Então, esse aqui, ó. Ixi, não tá apagando. Mas tudo bem, não precisa. Esse transformador aqui, esses que tem na rua aí, provavelmente ele está diminuindo a tensão, muito provavelmente, aumentando a corrente para conseguir chegar na nossa casa. Esse aqui já é gigantesco, olha o tamanho da pessoa aqui. Ele é gigantesco, provavelmente ele é um desses de usina ou desses grandes centros para mandar para longas distâncias. E esse aqui é um bem menor de todos, que é o carregador do celular. Se a gente pensar que a tomada ela é 110 volts e as baterias do celular, as entradas do celular, né? A bateria ela vai ser carregada em média aí de 4,5 a 5 volts. Então, para a gente transformar esses 110 em 4,5, 5, a gente precisa de um transformador que vai diminuir a tensão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Lembrando só para vocês que a gente está à disposição em qualquer meio de comunicação aí, seja no Classroom, no WhatsApp, no Instagram lá que eu passei para vocês aqui, @física_cursinho, Carolina lá. Então sigam a gente. Qualquer dúvida, só entrar em contato, a gente vai fazer de tudo para conseguir ajudar vocês, beleza? Lembrando mais uma vez, quem quiser os slides, vou colocar o link aí na descrição do vídeo que vai lá pro nosso Drive. Ok? Muito obrigado e até mais aí, estamos à disposição, beleza? Obrigadão e até.